Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lucy, você está no canal Make Science BR. E no Transparecer de hoje, o último referente ao mês de visibilidade trans, eu vou falar sobre mais um homem trans muito especial e que muito fez pela nossa sociedade, principalmente pelas pessoas trans. Então, se você está curioso ou está curiosa para descobrir quem é esse rapaz, segura um pouquinho que tananana, tananana, tan, tan. Tananana, tananana, tan, tan. Aqui, clica aqui, aí clica aqui, e aí confere, e perfeito. Bom, pessoas, esse homem trans que eu ia falar é o Marcelo Caetano, que foi o primeiro homem trans a usar o nome social na Universidade de Brasília. E isso tudo aconteceu ali em meados de 2013, por aí. E por que isso é relevante? Porque isso tudo aconteceu antes do decreto do nome social que a gente ainda vai ver aqui nesse vídeo. Então, vamos lá, vamos com calma, né? Então, Marcelo Caetano, ele é um homem trans e negro. E todas as informações que eu estou trazendo aqui foram derivadas de uma entrevista que ele deu para o NB Notícias, né? Então, esses links e outros links vão estar aqui na descrição do vídeo, né? E esse rapaz ficou muito famoso ali em 2016, quando ele foi o orador da sua turma de ciências políticas, né, de formatura, né? E ele fez um discurso muito bonito, politizado e trazendo à luz e representatividade para as pessoas trans nas graduações. Então, é uma pessoa que merece, sim, toda a atenção possível e todo o mérito pelas conquistas que ele ajudou a gente a conquistar, não só por ele ser um homem trans, como também por ser um homem negro e ter utilizado tanto o seu local de fala quanto o local de dor para, nem que seja um pouquinho, ajudar essas parcelas da população, né? Então, bom, o relato mais interessante, assim, é que eu não tenho a história da vida dele, né? Então eu vou realmente me restringir ao que tem na reportagem. E ela meio que começa, vamos dizer assim, falando sobre quando ele começou a se identificar como um homem, né? E isso foi em torno dos 20 anos. Quando ele formou, ele tinha uns 26, pelo que eu entendi. E o que acontece, né? Quando ele externava, né? Quando a expressão de gênero dele era feminina, ele passou por muitas violências como mulher, né? Com medo de andar de ônibus, estupros, assédios, né? Que aconteciam dentro dos ônibus, coisas que mulheres passam todos os dias na mão dos homens. E é interessante que quando ele assume, né, a expressão de gênero e a identidade de gênero dele, que é homem, a masculina, ele percebe que, obviamente, existem os preconceitos por ele ser transexual, mas a partir do momento que ele passa a ter a passibilidade cis, ele se sente mais seguro, porque ele deixa de ser o alvo das ameaças e se torna a figura ameaçadora. Eu achei muito interessante essa sinceridade da análise, da mudança da sociedade, dele para a sociedade, quanto da sociedade para ele. Então, é muito interessante e nos faz pensar, né, como a masculinidade na nossa sociedade é algo, de modo geral, tóxico e perigoso para a gente, como um todo, né? E, além disso, né, ele, por ser um homem negro, agrava-se muito as questões das violências que a população negra sofre no Brasil, né? As perseguições policiais, os preconceitos raciais, e todas essas questões que a população negra já sofre. Então, ele pode ser considerado assim, né, uma minoria duas vezes, né? Por ser trans e por ser negro. Bom, em 2012 ele conseguiu, por meio do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, da UNB, ganhar o direito de usar o nome social enquanto ele estava na universidade.
E isso abriu precedente que possibilitou que outras pessoas em outras universidades e outras instituições de ensino também conseguissem conquistar isso. E aí, assim, esse precedente que ele abriu é uma conquista muito grande, muito importante, porque o decreto do nome social ele só foi ser em 2016. Então, pensa, a maioria dos cursos de graduação são 4 anos. Quem entrou em 2012 não ia ter como esperar até 2016 para ter o seu nome social com facilidade igual se tem hoje em dia. Então, é uma conquista muito importante que foi mérito da luta dele e de outras pessoas, obviamente, mas aqui mais especificamente falando dele. Então, assim, ele não é importante por ser o primeiro a usar o nome social na Universidade de Brasília, mas por ser, além desse ponto histórico, né, por ser a pessoa que abriu um precedente que facilitou para outras pessoas trans conseguirem utilizar os seus nomes sociais. E utilizar o nome social pode soar algo banal para as pessoas cis, mas aumenta significativamente a qualidade de vida das pessoas trans nesses ambientes. Então, foi uma conquista muito significativa. E aí, né, ele, como eu mencionei assim, ele ficou famoso, né, por causa do discurso que ele fez na sua formatura. E aí a UNB foi entrevistar ele alguns meses depois, né? E essas notícias vão estar tudo na descrição aqui do vídeo para você ler com mais calma e ficar à vontade, né? Só que eu queria destacar a militância dele, né? Então, assim, isso em parte do discurso dele, ali o SECOM, o NB, a pergunta e depois a resposta dele. Eu não vou ler a resposta inteira, mas eu quero realçar alguns pontos. Então ele fala o seguinte, né? Nossa cor é objeto de pesquisa, nosso sexo é etnografia, nossas casas são seu campo e seu olhar branco, macho, eurocentrado justifica-se como metodologia. E aí o SECOM, né, o povo que está me entrevistando, pergunta o que a universidade pode fazer para mudar isso? E a resposta dele é muito interessante porque ele convida a academia e os órgãos de ensino como um todo a repensarem coisas básicas, como, por exemplo, as bibliografias que são sugeridas, as temáticas de discussões que são fornecidas para os cursos, né? E ressaltando sempre que é necessário mudar essa perspectiva hétero, branca, normativa, cisgênero. Então, é uma resposta muito, muito, muito importante e poderosa. E é o que a gente tem que buscar, assim. Então, se você vai dar aula de alguma coisa e tem como indicar uma referência de uma mulher, uma referência de um negro, uma referência de uma pessoa trans, faça. Porque essas perspectivas dessas outras pessoas vão trazer diversidade aos debates que estão sendo travados na academia. E não só ficar naquelas perspectivas padronizadas que geralmente compõem os protocolos básicos de pesquisa e ensino do nosso país, e na verdade isso é um problema mundial, né? Então, essa é uma reflexão muito interessante que a gente tem que ter, diversificar as nossas bibliografias, diversificar as nossas fontes de ensino. Eu tenho a minha palestra, que eu falo um pouco, a minha palestra e o vídeo que eu fiz com a Bibi, né? Que eu falo filosoficamente como é importante do conhecimento prévio das pessoas para a ciência que elas. E por isso que é importante a gente não só incluir pessoas diversificadas nas pesquisas e nas atividades de ensino, como também fornecer às pessoas acesso a essas realidades, às bibliografias derivadas dessas realidades. Então, a diversificação é sempre o caminho para a solução, pelo menos parcial, desse problema. A segunda coisa que ele fala, né, de todo o discurso, assim, seria: queremos interromper o jantar e começar tudo de novo. Reerguer uma universidade que seja do povo para o povo. E aí eles perguntam, né, o que precisa ser feito para a universidade seja, segundo sua perspectiva, do povo? Da universidade. Para quem não sabe, ou para quem já é graduando, né, a universidade ela se sustenta em pesquisa, ensino e extensão. E extensão é justamente essa parte da universidade que vai fazer o diálogo entre os pesquisadores e seus alunos,
com a comunidade que financia essas pesquisas, com a sociedade. Então, a resposta dele é basicamente aquele velho dilema acadêmico, né, do conhecimento sair da torre marfim mágica das universidades e se espalhar de maneira capilar e didática por entre a sociedade. Essa é a única forma que a gente tem de devolver o conhecimento para o povo e de fazer com que o povo se identifique com a universidade. Inclusive, a partir do momento que as pessoas entendem que há pesquisa sendo feita ali, que da importância das pesquisas sendo feitas ali, elas passam a valorizar e a defender as instituições de pesquisa, porque elas estão investindo, mas recebendo o retorno e abandonando a ignorância de que aquilo é só uma fonte de mamatas e de desperdícios de dinheiro, o que não é verdade. Então, nós, como pesquisadores, pesquisadoras, alunos e alunas, temos sempre que trabalhar da maneira que vocês acharem melhor. O importante é que algo seja feito, para que a gente trabalhe nessa capilaridade, nesses projetos de extensão, de uma maneira sempre mais eficiente possível, para que esse conhecimento chegue às pessoas. E aí ele fala também, né, que a universidade, onde não apenas se fala sobre o outro, mas onde o outro se torna um de nós, que é capaz de falar de si mesmo. E aí eles perguntam, né, como a universidade pode ser um ambiente inclusivo e plural? Porque essa crítica que ele faz é uma realidade. E aí voltar na primeira pergunta que ele responde, né? A partir do momento que a gente tem uma bibliografia restrita a homens brancos, cisgêneros, etc., a gente vai ter ali, pode ter estudos que sejam feitos referentes a pessoas trans, a pessoas negras? Pode. Mas vão ser pessoas que não vivem essa realidade falando sobre essa realidade. Isso não é um problema, mas isso é uma visão enviesada naturalmente. Então, a gente tem que dar a possibilidade dessas minorias também fazerem estudos de si mesmas, de fornecer os conhecimentos de si próprio e ajudar, junto com as outras pessoas de outras comunidades, de outras minorias e das maiorias, a construir um conhecimento total. Então, esse conhecimento, mais uma vez, ele tem que vir de diversificação. E aí, atualmente, a forma mais viável e eficaz de se fazer isso é as políticas de inclusão que vinham caminhando bem no país até ali 2015, 2016, com algumas críticas, com algumas falhas, mas algo estava sendo feito e alguns resultados positivos estavam sendo colhidos. Então, a gente tem que trazer essa inclusividade de volta à universidade, para que ela passe a ser não só um local que estuda as minorias, mas como as minorias também produzem conhecimento. E aí, por fim, a última pergunta, assim, né? Ele fala, essa ciência que trabalha com hipóteses esquece que o que chama de objeto é feito de carne viva. Aqui ele está falando especificamente, né, das ciências sociais, e mais uma vez essa questão de que geralmente as maiorias estudam as minorias e fica por isso mesmo. E aí eles perguntam, né, como você avalia a relação entre a produção acadêmica e o objeto de estudo? E, em suma, ele diz que a ciência está deslocada da realidade. E nesse ponto, volta todas as outras questões nessa frase, né? A partir do momento que as minorias não participam da produção do conhecimento, a partir do momento que as minorias são objetos de estudo apenas pelas maiorias, a partir do momento que você não tem uma inclusividade nos meios acadêmicos, e a partir do momento que você não tem estes conhecimentos produzidos sendo divulgados e discutidos com a sociedade, você tem uma ciência deslocada da realidade. Então, assim, eu queria destacar mais uma vez a importância não só dele ter abrido o precedente do nome social, mas do impacto desse discurso da militância dele. Numa estrutura talvez mundial ou nacional, isso que ele vem falando, isso que ele vem fazendo, não pode não ter aquele impacto que a gente gostaria, mas vocês podem ter certeza que para os colegas de turma, para as pessoas que estavam na formatura, para as pessoas que assistiram aos vídeos, para as pessoas que convivem com ele, que estes pequenos atos de militância dele definitivamente ajudam a pelo menos sedimentar e plantar sementes de melhora para a nossa sociedade. Então, nenhum esforço de inclusividade, de produção de conhecimentos sinceros e tudo mais deve ser menosprezado, por menor que ele seja.
E aí aqui eu trouxe só algumas questões já após a formatura deles, aqui é o Lattes dele, né? Ao que tudo indica, o Lattes foi atualizado em 2018, então não sei o que ele fez em 2019, mas ele aparentemente ainda estava na UNB, trabalhando como voluntário, sendo professor da disciplina Direito, Relações Raciais e Diáspora Africana, ou seja, pegando o seu conhecimento e divulgando. Ele fez a monografia, né, que tem o título de Zefinha, aquela que não pode retornar, reflexões sobre periculosidade, saúde mental e sistema penal. E isso tudo, a monografia dele está disponível na internet, o link está aqui para quem quiser conhecer mais sobre os trabalhos publicados por ele, sobre os conhecimentos produzidos por ele, fica aí o convite. Então, agora, saindo um pouco dele, né, mas só para ressaltar, né, aquele decreto do nome social, ele só foi sair em 2016, 28 de abril, assinado pela Dilma, e que fez com que as universidades criassem sistemas de facilitação para a inclusão de nome social para pessoas trans. E isso foi tão impactante que, por exemplo, no Enem, se você é uma transexual ou travesti, você vai poder usar o seu nome social na prova, por exemplo, evitando constrangimentos e tudo mais. E problemas mais graves até, né? De falsidade ideológica e coisas que as pessoas que fazem parte das atrocidades que nós, pessoas trans, sofremos. Mas, assim, muito do que esse decreto conseguiu concretizar se deve a lutas como, por exemplo, a do Marcelo, né? Como das outras pessoas que eu trouxe aqui. Então, a gente sempre tem que valorizar e nunca esquecer que a cada conquista que uma minoria faz é em cima das pequenas conquistas que outras pessoas que fazem parte dessa minoria tiveram. Então, assim, o fato dele ter sido a primeira pessoa trans a conseguir usar o nome social na UNB em 2012, 2013, é uma conquista que abriu e começou a fomentar discussões e robustez para esse debate, possibilitando que esse decreto fosse consagrado, vamos dizer assim. Além disso, a gente tem, hoje em dia, o provimento número 73, que é a alteração de nome e sexo no registro civil, que está muito mais facilitado do que era antes. Antes você tinha que provar que você era trans, porque transexualidade era um tipo de doença, hoje em dia, desde o ano passado, não é mais, por exemplo. Você tinha que entrar com o processo judicial, tinha que ter advogado e tudo mais, e demorava 2 anos para você conseguir mudar a sua documentação. Hoje em dia isso está muito mais facilitado, ainda decorrente dessas pequenas conquistas individuais que foram sendo feitas. E se você é uma pessoa trans e ainda não retificou seus documentos, eu convido a vocês a olharem esse provimento que está aqui na descrição. E se ficarem com dúvida, eu convido vocês a visitarem o site da ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E lá elas têm manual para essas coisas. Inclusive, já estou deixando o link aqui com as dicas para mudança de nome e sexo no registro civil. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse foi o último transparecer referente ao mês da visibilidade trans. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam do meu trabalho, têm condições financeiras, considerem se tornar uma madrinha ou madrinho do meu canal, doando nem que seja um realzinho, que já me ajuda muito. A gente está com algumas recompensas um pouquinho melhor e, enfim, espero que considerem pelo menos essa possibilidade de me ajudar financeiramente na manutenção do canal. Agradeço muito, 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 muito as minhas madrinhas e madrinhos que cuidam de mim, né, doando financeiramente já essas quantias e que me ajudam na manutenção do canal e a estar produzindo vídeos aqui. Eu agradeço enormemente a todos vocês que gostam do meu trabalho, deixam um like, compartilham, curtem. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.